RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal a esta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Sindicato dos Polícias acusa o Ministério da Administração Interna de não cumprir o acordado com a classe. Presidente da CCCL pede ao Governo que cumpra o prometido. Nova cônsul de Cabo Verde, Nice, França, com a missão de dar especial atenção aos jovens descendentes, que é melhor formado e com mais conhecimento em setores empresariais. Ribeira Grande Santo Antão lidera o ranking dos municípios com mais pessoas com alguma deficiência, de um total de 47 mil em todo o país. O Parlamento da CDO vai ser dirigido pela primeira vez por uma mulher do Togo. A eleição aconteceu na manhã de hoje da Nigéria. Centro de Sondagens Euronews prognostica que a extrema-direita deve ganhar as eleições europeias e prevê uma grande derrota dos liberais democratas. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O vice-presidente do Sindicato Nacional da Polícia Nacional, Sirapol, acusou hoje o Ministério da Administração Interna de não honrar o compromisso assumido com a classe em 2018. Em causa, lembra António Delgado Semedo, a não atualização salarial prometida para 2021. O Sinapol e seus representados, agindo de boa fé, ficaram à espera que em 2022 o governo cumprisse o prometido, o que não aconteceu, apesar de várias insistências por parte do Sinapol. Insistindo, no mês de janeiro do ano 2023, num outro encontro havido entre o Sinapol e o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Ministro garantiu que o orçamento do Estado para o ano 2024 já tinha sido aprovado e que ainda que os efetivos da Polícia Nacional demorassem em receber o reajuste salarial ora prometido, devido aos trâmites administrativos, iriam recebê-lo com efeito retroativo a partir do mês de fevereiro. Ainda, no mês de março do ano em curso, tivemos esta mesma garantia por parte do ponto focal do Ministério da Administração Interna. A indignação do Sinapol e dos profissionais da Polícia Nacional é que, apesar de tanto tempo de espera para que o governo cumprisse o acordo assumido, o orçamento para o ano 2024 aprovado, ainda com a confirmação do Sr. Ministro em vários momentos de que os efetivos da Polícia Nacional iriam receber o reajuste salarial com efeito retroativo desde fevereiro do ano em curso, o governo pagou apenas 12 dias de retroativo, isto é, de 18 de abril ao final do mesmo mês, relativo ao reajuste salarial dos profissionais da Polícia Nacional que trabalham arduamente e em condições precárias. Uma posição que conta com o apoio do presidente da Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, Central Sindical, na qual o Sirapol está afiliado. Os polícias apenas a pedir aquilo a que têm direito, avisa Gabriel Vaz, que insta o governo a cumprir o prometido. De facto, nós devemos, pôr na prática aquilo que são os compromissos assumidos. O Sinapol não está a exigir nada por aí além. Há um compromisso e que deve ser cumprido, e nós apoiamos que de facto deve ser cumprido aquilo que foi assumido pelo governo. A Sinapol está disponível para se sentar à mesa de negociações, mas não descarta a possibilidade de endurecer a luta caso, avisa António Semedo, o Ministério da Administração Interna continue a fazer orelhas bocas às suas reivindicações. E a Polícia Nacional deteve na Ilha do Sal um homem a vender cocaína na via pública, enquanto que aqui da praia 2 dos 10 homens indiciados de crime de tráfico de droga ficaram em prisão preventiva, conforme o Moisés Évora. No Sal, um indivíduo foi surpreendido pela Polícia Nacional na posse de 20 gramas de cocaína. Trata-se de um jovem que estava vendendo droga na via pública na cidade de Santa Maria.
Ele foi detido pela Polícia Nacional e presente a tribunal, e a medida de coação foi a interdição de saída e a apresentação periódica às autoridades. Em relação ao caso envolvendo 10 indivíduos detidos na capital do país, indiciados de crime de tráfico de droga, adiantamos que 2 ficaram em prisão preventiva, enquanto que 8 ficaram com interdição de saída e a apresentação periódica às autoridades. Foi uma operação da PJ que culminou com a apreensão de 350 gramas de cocaína, 35 gramas de AX, uma pistola 6.35 milímetros e 360 mil escudos. E os dados do terceiro inquérito de governança, paz e segurança, realizado pelo INE no ano passado, apontam que apenas 14,2% dos inquiridos acreditam que os políticos respondem às suas preocupações. Para o analista do programa da Rádio Cabo Verde Fora da Caixa, Francisco Tavares, os dados do INE apontam que, na origem do fenómeno, pode estar a dimensão social reduzida do país e um fraco diálogo entre políticos e cidadãos, sobretudo com os jovens. Quanto aos dados do emprego, considera a redução da informalidade, a crescente empregabilidade do setor privado e aconselha a descentralização para gerar empregos no setor agrícola, conforme o Cândido Amorim Fortes. O estudo revela também que apenas 18,2% dos inquiridos demonstra interesse pela política e que 46,6% diz-se satisfeita com a forma como a democracia tem funcionado, apreciação que para o economista podia ser até mais elevada dada a sua credibilidade externa. Há 11 anos, 17,1% dos inquiridos no inquérito do INE acreditava que os políticos respondem às suas necessidades, percentual que diminui em 2016 para 15,7% até chegar ao ponto mais baixo da série, 14,2% em 2023. Francisco Tavares interpreta que na origem desse fenómeno pode estar o fator ostentação, frequente em meios pequenos, e um fraco diálogo entre as partes. Se a população tem uma percepção fraca de que os políticos respondem às suas preocupações, certamente tem a ver com o facto de também a população dialogar pouco com os políticos. Os políticos podem julgar que estão a dialogar bem com a população, mas o diálogo ser fraco. E, sobretudo, se a maioria dos inquiridos forem jovens. Cada um de nós tem um Toyota Corolla. Deslocamos do Palmarejo para a rádio. Amanhã eu compro um Jeep, que é desnecessário para simples uma educação entre Palmarejo e aqui, a tua satisfação baixa. Aproveito para mais uma vez, essa terceira vez, deixar este apelo. O governo deve realizar um estudo sobre as expectativas dos jovens no sentido de se alinhar políticas públicas. Dados do INE demonstram que a taxa de desemprego em Cabo Verde situou-se em 10,3% em 2023, uma diminuição em 6,8% comparativamente a 2022. O analista destaca a redução da informalidade e o setor privado quase a alcançar a meta de empregabilidade do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. Temos menos gente empregada que tínhamos em 2015. Em 2015 tínhamos 194 mil, agora temos 190 mil. Reduz-se a informalidade, e este é um sinal muito positivo. Portanto, nós estávamos em 61,7% em 2015, passamos para 48,7% em 2023. Nós passamos de 33 mil unidades de produção informal em 2015 a cerca de 20 mil em 2023. E nesse entregue nós passamos de 9 mil e tal empresas a cerca de 18 mil empresas. Nós passamos de 34,7% em 2015, emprego gerado pelo setor empresarial privado, para 47,2%. Já quase estamos a atingir a meta do PETS. O economista admite que a economia destruiu postos de trabalho nos últimos tempos, sobretudo no mundo rural, mas acredita que uma maior aposta na transição energética e produção de água dessalinizada pode inverter o cenário. Se fizermos o saldo entre 2016 e 2023, o saldo é negativo de cerca de 19.300 empregos. Porque é que isto está a acontecer? E esses empregos foram sobretudo destruídos pelo setor primário. E tem a ver com o quê? Tem a ver sobretudo com a nossa agricultura. A transição energética tem que acelerar para que nós possamos produzir água dessalinizada para rega. Com isso podemos criar uma classe empresarial na área da agricultura e ter contratos com os hotéis e com as grandes superfícies, e desta forma ter uma agricultura que seja competitiva, que atrai investimento privado, que gere emprego
Nesse sentido, Francisco Tavares prognostica que dos atuais 4%, a contribuição do setor agrícola para o PIB passe para cerca de 15% e um potencial de criação de 58 mil empregos. Diz que o contexto favorável na economia azul, economia digital com a conclusão do parque tecnológico, assim como o ecossistema de financiamento e o desempenho do turismo acima das previsões podem permitir progressos futuros consideráveis. Nós temos um contexto muito favorável ao investimento na economia azul, na economia digital, com a conclusão do parque tecnológico. O turismo está a crescer acima das nossas, não só expectativas, das nossas previsões, de forma que o país vai ganhando, inclusive, escala. Então nós temos que acelerar e aproveitar as oportunidades. Qualificamos muita mão de obra e continua um grande investimento na qualificação da mão de obra. E temos um bom ecossistema de financiamento da economia e vai-se ainda aperfeiçoando. É continuar a qualificação dos jovens. O desemprego jovem refere-se neste momento na faixa etária dos 15 aos 24 anos é de 23,9%, enquanto na faixa etária dos 25 aos 34 anos estima-se em 12,5%. Analista Francisco Tavares, então, a analisar os dados do terceiro inquérito do IDEC, que foi dado a conhecer a meio desta semana. O Parlamento da CEDEAO está reunido na Nigéria da segunda sessão deste ano e, entre outras decisões, foi deliberado no sentido de se criar um observatório da competitividade da África Ocidental que possa promover uma melhor e um maior intercâmbio comercial entre os operadores económicos dos Estados-membros, incrementando o comércio intracomunitário. O deputado Orlando Dias, que se encontra na Nigéria, acredita que o observatório vai ajudar numa maior integração económica entre os membros da comunidade. O observatório vai ter um papel importante. Nós, de facto, precisamos de dinamizar as trocas comerciais, as economias da nossa sub-região. Como sabe, é uma região que tem 400 milhões de habitantes, uma região importante. Portanto, nós temos que, incrementar importação e exportação entre os Estados-membros. E ainda, como disse, é incipiente e temos que, incrementar essas trocas comerciais e, as relações económicas entre os Estados da CEDEAO, e o Observatório vai ter um papel preponderante. É evidente que são necessárias algumas medidas. Por exemplo, em relação a Cabo Verde, é urgente que, se efetive o corredor marítimo Praia-Dakar-Abidjan, Abidjan-Dakar-Praia, para que haja ligação e, por esta via, haverá, o aumento das trocas comerciais entre Cabo Verde e os outros países da CEDEAO e também entre os países da CEDEAO. Outra decisão desta sessão do Parlamento da CEDEAO foi a de se criar uma comissão para ir dialogar com os dirigentes do Mali, Níger e Burkina Faso para que estes países não deixem a organização. Nós acabamos de aprovar uma moção, portanto, declaração de Cano, em que vamos criar uma comissão ad hoc para, sensibilizar, fazer a diplomacia parlamentar, sensibilizar Burkina Faso, Mali e Níger para regressarem à CEDEAO e manterem na CEDEAO. Portanto, porque quanto mais membros tivermos na CEDEAO, mais reforçados estaremos e, portanto, haverá também o reforço da integração regional. E tem recebido sinais positivos nesta direção por parte dos diplomatas desses três países? Sim, temos recebido sinais positivos. Portanto, posso garantir que a Guiné-Conakry já está no Parlamento, já regressou ao Parlamento, estava ausente do Parlamento, mas regressou neste mandato e vamos fazer tudo para que, o Mali, Burkina Faso e Níger também regressem ao Parlamento e, portanto, regressem à comunidade. Nesta mesma sessão do Parlamento da CEDEAO foi eleita a primeira mulher para dirigir a organização. Trata-se de uma parlamentar do Togo que Orlando Dias, chefe da delegação cabo-verdiana que está da Nigéria, apelida de Amiga de Cabo Verde. E Alice Santos é a nova cônsul-geral de Cabo Verde em Nice, França. A nova cônsul foi empossada esta manhã pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, que desafia a diplomata a dar uma atenção especial aos jovens descendentes cabo-verdianos. Uma geração formada, segundo o Ministro, e com conhecimentos em setores empresariais também profissionais, áreas que podem impulsionar o desenvolvimento do sul de França e também de Cabo Verde. Um compromisso igualmente assumido pela cônsul-geral de Cabo Verde em Nice, que se compromete também em ficar atenta nas possibilidades de investimentos dos imigrantes cabo-verdianos da região e apoiá-los no que for possível para o sucesso dos seus investimentos, conforme a Nani Vaz. Nice, Toulouse, Lyon e Marselha são as cidades que constam da área de jurisdição do Consulado-Geral de Cabo Verde em Nice, sul da França, onde se estima que residem mais de 25 mil cabo-verdianos.
A ora empossada cônsul-geral, ciente das suas responsabilidades, se compromete em trabalhar no reforço da melhor integração da comunidade cabo-verdiana e promoção da diplomacia económica. O reforço das relações entre Cabo Verde e França e dedicar-me ao desenvolvimento da nossa comunidade residente na área de jurisdição do Consulado em Nice. Comprometo-me a desenvolver a estreita articulação com a nossa Embaixada em Paris, com os serviços centrais, as relações económicas, comerciais, científicas e culturais entre Cabo Verde e França, promovendo igualmente a diplomacia económica na referida área de jurisdição. Prometo ainda ficar atenta às possibilidades de investimento dos nossos imigrantes na região e tudo fazer para apoiar a sua concretização. Alice Santos se compromete também em trabalhar em articulação com o Consulado de Paris. Por seu turno, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, desafia a diplomata a estar atenta nos jovens filhos de cabo-verdianos e que podem auxiliar nas suas novas funções. Uma geração de jovens da diáspora, jovens cientes da sua origem, com formação académica, com know-how em setores empresariais e profissionais, bem como elementos integrados e conhecedores da sociedade francesa que podem todos contribuir para a promoção económica e cultural de Cabo Verde no país de acolhimento e bem assim na atração de empresas e na captação de investimentos externos para o desenvolvimento do nosso país. A nova cônsul-geral de Cabo Verde em Nice sucede o embaixador Estevão Vaz, a quem garantiu dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos. E arrancou hoje na Ilha do Sal a Conferência Internacional com o título Ministério Público e o Sistema de Proteção da Criança no espaço da CPLP. No discurso de abertura, o primeiro-ministro José Luís Correia e Silva pôs a tónica no trabalho em rede, como foco na proteção das crianças vítimas de abuso, trabalho infantil e outras formas de exploração de crianças, conforme o Vítor Sousa. Após a entoação do hino nacional pela banda municipal, o presidente da Câmara do Sal, Júlio Lopes, deu as boas-vindas enaltecendo a cooperação histórica entre os países da CPLP, cada vez mais necessária no mundo de hoje. Como sabem, para proteger a infância há um conjunto de entidades, desde a família, a escola, o Estado, a envolvente social, a comunicação social, e toda a gente sabe que esses meios de socialização estão a perder força no mundo de hoje. A família está a perder forças em matéria de socialização das suas crianças, em matéria de proteção das crianças. Daí o Estado, através de uma entidade legalmente que tem os poderes legais, que são os procuradores da República, para proteger as crianças. Também o representante residente da Unicef em Cabo Verde, David Matern, insistiu na necessidade do reforço do trabalho em rede para garantir a segurança e um futuro melhor para as crianças, no reforço da justiça e da necessidade de estabelecer alianças estratégicas entre instituições nacionais e internacionais e ONGs privadas. O Procurador-Geral da República, Luís Landim, reforçou a necessidade do trabalho em rede e a troca de experiências entre os procuradores da CPLP, onde cada um tem as suas experiências diferentes, mas existem desafios transversais. Como sabe, a preocupação da criança é comum em todo o mundo e nesta nossa comunidade também é. Cada país tem as questões próprias, problemas próprios, uns com tipos de crimes mais acentuados, outros menos, mas como sempre disse, ninguém está imune. E hoje em dia, com a globalização, um crime pratica-se ao mesmo tempo em várias partes. É a pornografia infantil, por exemplo, problema digital. Nós vamos ouvir aqui boas práticas de países que têm experiências que ainda não temos. E nós também faremos a mesma coisa, é isto presente a partilha. Iremos transmitir práticas que nós temos que outros não têm. Então repara, na zona da África Austral, por exemplo, há uma grande questão do tráfico de crianças. Há outros que têm problemas de trabalho infantil, pornografia infantil, tudo isso acontece. E Cabo Verde, como digo, repara, é um país muito aberto ao mundo. É influenciado pelo mundo, para o bem e para o mal, como se costuma dizer. Para o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, o encontro é uma oportunidade de troca de experiências em língua portuguesa sobre os desafios da proteção da criança e também o exercício de dar e receber. Dar e receber este encontro dos Procuradores-Gerais da República da CPLP
precisamente para provocar isso, intercâmbios, reforço da cooperação judiciária, troca de experiências relativamente às melhores práticas, não só em cada um dos países, mas a nível internacional, numa problemática muito importante e pertinente. A questão dos direitos das crianças, o sistema judicial tem um papel importante, não só punitivo, mas preventivo. Em segundo lugar, este combate não pode ser só a nível judicial. Eu tive o cuidado de dizer na minha intervenção de que a justiça pode punir, pode prender, mas as vítimas ficam com sequelas. É preciso muita prevenção, muita proteção. Esta conferência internacional decorre em simultâneo com o 21º Encontro de Procuradores-Gerais da CPLP e que decorreu ontem em Santa Maria. A conferência decorre até amanhã com vários painéis de discussão que abordam temas como os desafios atuais do Ministério Público em matéria de proteção das crianças, combate ao trabalho infantil e outras formas de exploração laboral, entre outros temas ligados à proteção da criança. 13 horas mais 20 minutos. O quadro social de Cabo Verde é desafiante e preocupante em relação às pessoas com deficiência. Ao todo, são 47 mil pessoas com tendência crescente desde 2020, com Ribeira Grande de Santo Antão a liderar a lista a seguir dos concelhos da Brava, Maio e Tarrafal de Santiago. Do total de pessoas com deficiência, cerca de 1.800 pessoas apresentam algum grau de deficiência visual, um panorama que leva este público-alvo em conversa aberta hoje aqui na praia a procurar convencer os decisores sobre a necessidade de se aprovar o protocolo relativo aos direitos das pessoas com deficiência em África, um instrumento que vem dar respostas às particularidades da deficiência em contexto africano, conforme a Joana Lopes. 48% das 47 mil pessoas com deficiência são chefes de família, conforme dados apresentados hoje pela Secretária de Estado da Inclusão Social no âmbito da conversa aberta promovida pela ADVIC em parceria com o Movimento Internacional de Direitos Humanos. Graciano Monteiro, presidente da ADVIC, com o propósito do encontro de hoje. Um dos grandes objetivos é sensibilizar o governo de Cabo Verde e outras entidades também, no sentido de assina e ratifica o protocolo da Carta dos Direitos das Pessoas com Deficiência em África. Então, por isso, não entendo, mas seria um momento oportuno para fazer uma atividade no sentido de chamar mais atenção às nossas autoridades. Uma conversa aberta entre dirigentes e membros da ADVIC, o governo e outros parceiros, conta o presidente do Movimento Internacional, o Lubenga Aduoine. Na nossa parte, isso somente faz sensibilização. Chama tudo quem que tem responsabilidade para jogar aquilo que pode fazer. Fazer ligação a quem que tem direito, que precisa ser direito ser respeitado e quem é que tem responsabilidade para efeito que direito. Então, é uma mediação que não está fazendo através de negociação. A secretária de Estado, Lídia Lima, explica que o documento está na posse do governo há vários anos e que no âmbito da reunião ministerial a ter lugar em Abuja, Nigéria, nos dias 4 e 5 de junho, Cabo Verde vai acolher subsídios para incluir no protocolo a ser assinado e ratificado por Cabo Verde. Esse protocolo defende um conjunto de direitos que nós já estamos a implementar e que estão consagrados na nossa legislação. Entretanto, vamos revisar esse protocolo, ver em que moldes nós podemos atuar e assiná-lo e de acordo com o encontro que vamos ter a nível da CDAO, vamos também aqui trazer novos desafios até para incluir nesse protocolo. Precisamos ver também a experiência do continente africano nesta matéria para saber também até que ponto estamos alinhados em termos de políticas a serem implementadas, em termos de desafios, para que possamos estar sintonizados com a CDAO também nesta matéria. Por isso é que vamos participar nesse encontro entre ministros para trazer algumas inovações até em relação às acessibilidades, no sentido de exigir mais dos responsáveis das infraestruturas urbanas. Os desafios são enormes no campo da deficiência, não obstante uma legislação robusta existente em Cabo Verde. Por falar em CDAO e África, Cabo Verde recebe a Bahia a visita do presidente do Senegal, que chega a Bahia por meio da Bahia e deve também deixar o país ainda a Bahia por volta do meio-dia. Deverá então fazer uma declaração à imprensa conjuntamente com o seu homólogo cabo-verdiano José Maria Neves. Visita então relâmpago do presidente do Senegal a Cabo Verde, ele que chega a Bahia por volta das 10h30.
13h mais 24, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O mau estado do mar que se registra nos últimos dias tem causado preocupação, principalmente em relação aos banhistas que frequentam as praias de mar. Forte ondulação e vento, para além de correntes, estão a tornar algumas praias potencialmente perigosas. Em conversa com o nadador salva-vida aqui da praia de Quebra-Canela, Wilson Rodrigues, compartilhou os desafios enfrentados durante estas condições adversas e alerta as pessoas para o estado do mar. Marés é assim, o seguinte, essa mesmo alto, a hora que se pré-marés, é alto, essa atinge até 79. Digamos, na tábuas de maré está indicando tudo que as indicações ali. Então, torna a subir ao mesmo tempo, esse está subir alto. Wilson Rodrigues recomenda aos banhistas para respeitarem as medidas de segurança das praias, com destaque para as bandeiras de sinalização. Banhistas, a hora que sabem para a praia de mar, peso hoje a bandeira que está, peso respeita indicações do observador e peso respeita a mar também, para o mar é natureza, nunca te consegui ganhar, entende? Então não tem que ter respeito. Olha que vem para a praia, não sei, aquele de segurança máximo para que tudo fique direito. Com o mar agitado, é essencial que todos estejam atentos e sigam as orientações dos salva-vidas, um trabalho da jornalista estagiária Ani Lopes. E o desportista náutico Joy Gonçalves deixa saber que, pelo estado do mar, os banhistas devem ter em conta que não devem desafiar nem as autoridades, muito menos a natureza. Nos últimos dias, o mar encontra-se agitado, com forte ondulação e correnteza que podem pôr em risco a vida daqueles que desafiarem a força do mar. A Carmelito do Rosário esteve em conversa com o desportista. Todos os anos morrem pessoas nas praias balneares em Cabo Verde. Tomo como exemplo a praia da Quebra-Canela, um dos mais frequentados na cidade capital do país, onde, a cada ano, mais de um banhista perde a vida. O mergulhador e amante de desportos náuticos, Joy Gonçalves, explica porque as pessoas morrem afogadas, sobretudo nesta época. Tem uma explicação natural. Isto existe, é um fenómeno natural, com a aproximação da lua cheia, com distância, pressão atmosférica, diferença de relevo, de acordo com ventania, com turbulência, resume naquela ondulação que não notou na beira-mar. Nesse momento é que é apropriado nem para não chegar perto de mar. Nesse momento, simplesmente, nem para fazer moja pé. Porque terá uma sensação, às vezes, de a água se não alcança. Você põe água meio corpo, nunca mexe nada, mas de repente, sube a ondulação, é perigoso porque ondulação, faz que está tufujada e depois tem corrente. Arrastou para trás. Leva o único bupeja que te alcança. As praias, pelo menos aqui na cidade da praia, são vigiadas durante todo o ano. Mesmo assim, os banhistas têm desafiado as autoridades, pondo em causa a sua própria vida. Joy Gonçalves apela à sociedade que esteja sempre alerta quando há perturbações meteorológicas que alteram o estado do mar. Mas, papeando para a população diretamente, independentemente de atitude fraca ou insuficiente da autoridade, não tem que ter ideia, mas na Cabo Verde não tem obrigação de saber nada e bem. Agora, ao que te dirige para uma praia balnear, você é uma tem profissional. Aliás, não nada, só na mar que tem salva-vida. Dirige para um salva-vida para falar na que condição, na que lugar que pode usar, que pode nada. Porque você tem que ter noção de corrente de arrasto. Você tem que ter noção de boa capacidade para enfrentar aquele mar, de acordo com a boa capacidade de natação. E às vezes acontece que a pessoa superestima essa pessoa. E está sempre meio capaz. E às vezes acontece surpresa. Porque nós tudo tem que saber nada. Nem 10% de cabo-verdiano quer saber nada. Isso é grave. Menos se espera você estar numa condição que você está contar nunca estava. Nunca que você pensa, não, nunca estava mar, nunca está morre. Não, às vezes você está numa circunstância que você tem nada a fazer. O mergulhador e desportista náutico com vasta experiência em lides com o mar, Joy Gonçalves, a RCV fala sobre o estado do mar e deixa apelos à sociedade no sentido de se evitar que mais vidas se percam nos mares de Cabo Verde. E atendendo às condições do tempo no arquipélago durante as próximas 24 horas, tendo em conta o vento que se faz sentir, com rajadas ocasionais e também o estado do mar, a Autoridade Marítima comunica a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral que, por razões de segurança, encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições do tempo. Portanto, é um aviso de segurança da Capitania dos Portos de Barlavento, de Sotavento, Capitania dos Portos de Sotavento, do Instituto Marítimo e Portuário.
13h29. O Centro de Sondagens Euronews prognostica que a maioria dos eleitores da União Europeia vai virar abruptamente à direita. As sondagens apontam que os partidos conservadores vão ganhar as eleições europeias, revela a super sondagem Euronews do Centro de Sondagens Euronews. Um vasto espectro que vai desde os partidos de centro-direita, ultraconservadores e de extrema-direita lidera as sondagens nos principais países da União Europeia. Os liberais-democratas deverão enfrentar uma grande derrota, enquanto o centro-esquerda parece estar a estabelecer-se numa frágil estabilidade entre perdas moderadas e ganhos tímidos, dependendo do país. O efeito primário após as eleições deverá ser a nomeação de um chefe conservador para a Comissão Europeia. O secundário, uma luta renhida pela composição dos grupos parlamentares já estabelecidos e dos novos grupos parlamentares e pelas alianças para gerir os assuntos da União Europeia nos novos 5 anos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, convocou eleições legislativas antecipadas. A data apontada é 4 de julho e o rei Carlos III já terá dado luz verde à dissolução do Parlamento britânico, de acordo com o The Guardian. O líder conservador reuniu-se ontem com os ministros do seu executivo e, depois de anunciar a data das eleições, revelou que falou com o rei a pedir a dissolução da Câmara dos Comuns. Estas eleições serão a primeira vez que Sunak, de 44 anos, enfrenta o escrutínio dos eleitores britânicos depois de ter sido nomeado líder do maior partido no Parlamento numa votação interna dos conservadores em outubro de 2022. As sondagens dão uma vantagem considerável ao Partido Trabalhista, o que dificulta as hipóteses do primeiro-ministro nestas legislativas, que por lei têm de se realizar até janeiro do próximo ano. A votação acontece numa altura em que o primeiro-ministro procura capitalizar os bons resultados económicos para atrair os eleitores atingidos pelo aumento do custo de vida. O endurecimento da política migratória, nomeadamente através do plano para enviar migrantes e requerentes de asilo para o Ruanda, também alimenta as esperanças de Sunak, que apostou nesta estratégia para ganhar apoios e popularidade, particularmente junto às regiões da Inglaterra e do país de Gales, que votaram a favor do Brexit em 2016. A decisão da Irlanda e da Espanha de reconhecerem formalmente um Estado palestiniano, anunciada ontem, bem como a Noruega, que não é membro da União Europeia, poderá desencadear novas declarações que inclinarão a balança a favor daqueles que na União Europeia são a favor do reconhecimento do território palestiniano como Estado. É provável que os 3 países que ontem fizeram o anúncio reconheçam formalmente a Palestina com base nas fronteiras de 1967, antes do final deste mês. A Bélgica, a França e a Eslovénia poderão em breve seguir este precedente à luz da posição formal da União Europeia de que a solução para a crise deve passar pela coexistência de 2 Estados. Até agora, apenas 9 dos 27 Estados-membros da União Europeia reconhecem a Palestina como Estado. São a Bulgária, Chipre, Chequia, Hungria, Malta, Roménia, Polónia, Eslováquia e Suécia. E, portanto, se até o dia 28 a Espanha, para além da Noruega e também a Irlanda reconhecerem a Palestina, passam então a ser 12 de um total de 27 Estados da União Europeia a reconhecerem a Palestina como Estado soberano. 13h mais 32, praticamente no final deste jornal. Vamos apenas aqui atualizar os dados relativos ao movimento aéreo. Temos o fraco movimento aéreo no arquipélago. Para já, o que temos são aeronaves que vêm da Europa e que trazem turistas para o Sal e também para Boa Vista. Neste momento, temos a aproximar-se do norte do Sal um aparelho que vem de Manchester. Deve aterrar em Rabil a 1h mais 56 minutos e já partiu de São Vicente o voo da TAP, que vai chegar na capital portuguesa, deve chegar às 6h mais 1 minutinho. De resto, não temos mais nenhum movimento, nenhum voo interno e nenhuma outra aeronave que vem para o arquipélago. No movimento marítimo também não há muito para dizer neste momento. Temos o Criolla e o Interilhas, ambos no extremo sul do arquipélago. Dona Tututa acaba de sair do porto da praia. Dona Tututa que vai para onde? Deixe-me ver aqui, atualizando os dados. O Dona Tututa partiu a instantes do porto da praia, está a navegar pelo sul da Ilha Grande e vai para Porto Grande, em São Vicente, com a chegada prevista às 2h, conforme os dados aqui disponíveis. Ficamos agora com os dados das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solares em relação aos melhores momentos para pesca, por além de outras informações. Por hoje, quinta-feira, 23 de maio, o sol despontou às 6h03 mais 56 segundos e o pôr do sol deverá ocorrer às 18h57 minutos e 43 segundos. A lua cheia começa o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu às 5h45 minutos pelo sudoeste, mas não fique triste que a lua volta a sair pelo sudeste quando forem 19h10. A primeira baixa-mar aconteceu às 0h01. O dia seguinte aconteceu às 12h28, já passou, e a primeira praia-mar foi às 6h20
22 e a seguinte será mais tarde às 18 horas e 32 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para a pesca, sendo os melhores momentos das 11 horas e 27 minutos até instantes às 13h27 ou então das 23 horas e 52 minutos até a 1h52. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar do dia será às 0 horas e 34 minutos e a seguinte às 13 horas e 5 minutos. A primeira pré-mar acontecerá às 6h55 e a seguinte será às 19 horas e 8 minutos de amanhã. Em relação à pesca, amanhã, sexta-feira, poderá ser um excelente dia, sendo o melhor momento das 12 horas e 21 minutos até às 14h21, mas então o amigo ouvinte também pode experimentar das 19 horas e 39 minutos até às 21 horas e 39 minutos. Fim de linha. Vamos agora repor os títulos dos principais assuntos abordados. Sindicato Sindicato dos Polícias acusa o Ministério da Administração Interna de não cumprir o acordado com a classe. Presidente da CCSL pede ao Governo que cumpra o prometido. Nova cônsul de Cabo Verde envia-se com a missão de dar atenção especial aos jovens descendentes, que é melhor formado e com mais conhecimento em setores empresariais. Ribeira Grande Santo Antão lidera o ranking dos municípios com mais pessoas com alguma deficiência, de um total de 47 mil em todo o país. O Parlamento da CDAO vai ser dirigido pela primeira vez por uma mulher do Togo. A eleição aconteceu na manhã de hoje na Nigéria. Centro de Sondagens Euronews prognostica que a extrema-direita deve ganhar as eleições europeias e prevê uma grande derrota dos liberais-democratas. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Continuação de boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.